EP 29 do podcast Escolha a Vida está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. É uma alegria mais uma vez poder chegar até a sua casa e estar aí transmitindo informação e conteúdo de qualidade. O SEDAP se propõe a isso com esse podcast. Eu acredito que vocês tenham acompanhado outras edições e viu, como a gente tem apontado para discussões importantes acerca de tantas temáticas. E hoje não poderia ser diferente, né? Uma vez que nós estamos vivenciando aí para a política de assistência social, um momento muito importante que são as conferências de assistência social, hoje nós convidamos para participar do EP 29 Luana Gabriel, que vai se apresentar, vai dizer quem ela é, de onde ela veio e veio contribuir com esse diálogo sobre conferências de assistência social e 20 anos do SUAS. Seja bem-vinda, Luana. Prazer, é um grande prazer estar aqui, né? Eu sou Luana, assistente social do CRAS, Nossa Senhora de Fátima, lá em Sanharol. Vim representar a secretária Águida, né, da Secretaria de Assistência Social. E é um prazer, né, por motivos de forças maiores, ela não pôde vir e estou aqui representando ela. Que legal. Nós contatamos o Conselho Municipal de Assistência Social, frisar que nós falamos com Jeane, né, que está lá no CMAS, com Águida, que também é secretária de assistência, iria estar aqui, mas aí houve um imprevisto na agenda, e delegou Luane, que já está aqui conosco, já dialogamos muito ali, inclusive sobre a atuação do SEDAP no território de Sanharol. Mas, Luane, hoje nós vamos adentrar na pauta, e aí já começando falando da assistência social. De fato, a assistência social ela só começa a ser efetivada a partir da Constituição de 1988, né? Quando a Constituição vai dizer lá no seu artigo 203 que a assistência social ela é prestada a quem dela necessitar, né? Independente de contribuição à questão da Seguridade Social. Antes disso, como era aplicada ou existia assistência social para quem precisava dela? Existia sim. Na verdade, era mais a questão filantrópica, né? Era atrelada à questão das assistências. A igreja também tinha um papel muito importante nessa questão de caridade. Era tido como uma caridade, pessoas iam, né, se dispor a fazer esses movimentos sociais, mas nada era obrigatório, não era um direito, assim, de fato. Não era uma política de Estado, no caso, não né? era uma política de Eram Estado. Organizações que prestavam esse serviço. Era isso mesmo. E as pessoas que necessitavam, por exemplo, de um apoio financeiro, uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, um idoso, uma pessoa com deficiência. Antes da LOAS, por exemplo, só tinha direito quem contribuía? Sim, de fato era assim. E era assim, era uma previdência que valia para aquelas pessoas que trabalhavam, né? Mas não, as pessoas que não tinham essas condições realmente ficavam à mercê da caridade, dessas pessoas que tinham essas entidades filantrópicas que faziam essas ações sociais. Excelente. E aí, em 93, é aprovada a Lei Orgânica da Assistência Social, né, com um conjunto de direitos que começam a ser discutidos e aí trazido para serem efetivados. Qual o marco que você destaca a partir do momento da criação da Lei Orgânica de Assistência Social? Existia na questão do tempo, né, da medida de tempo, existiu essa questão de efetivado mesmo. O marco foi em 1988. Depois, aí empoderou para a Lei Orgânica de Assistência Social, que foi em 1993, que foi uma lei que ela realmente, de fato, colocou a assistência social como uma política de direito. E aí depois veio o PENAS, né, que esse PENAS ele também fortaleceu a lei, ele mostrou como deveria ser, né, determinou como deveria ser essa política. Depois veio o SUAS, né, que essas SUAS ele veio para executar essas ações da assistência social. E aí também veio a regulamentação, que foi em 2006, que, de fato, também aí ficou certo, né, esse marco teórico todo, ele fortaleceu para que até hoje estivesse, né, a assistência social como, de fato, uma política de direito. Então, existem duas vertentes. Em um campo, não em campos distintos, mas um complemento.
Existe a política de assistência social, que é a PNAS. Isso. E existe o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Qual é a diferença dessas duas vertentes, a política e o sistema? A política, ela determina a estrutura, como vai ser essa assistência. No caso, por exemplo, assim, metaforicamente, a gente pode dizer que a política ela é a casa. Ela vai ali organizar a casa, vai determinar os ambientes, né? E ao SUAS ele vai executar cada ambiente, como é que ele vai ser feito. Então, nessa questão, aí um complementa o outro, porque a política ela fala sobre a supremacia dos direitos, ela fala sobre o atendimento às pessoas, né, que mais precisam, ela também fala desse respeito à condição humana, fala também dessa divulgação ampla das informações aos benefícios e como é que vai ser. Aí o SUAS ele executa essas determinações, essas deliberações políticas. No caso, o SUAS seria mesmo a estrutura. No caso, eles executar. No caso, por exemplo, o PNAS, ele fala que a assistência precisa de duas políticas, ele determina duas políticas, a política social básica e a política social mais complexa. Aí, o SUAS ele vai determinar como é que essa política vai se desenvolver dentro do sistema. Então, através do quê? Dos CRAs. É uma extensão, digamos que o SUAS é uma extensão da política nacional de assistência social. Certo. Então, esse SUAS ele vai determinar como é que vai ser, os técnicos que irão exercer essa área, como é que vai ser esse CRAS desenvolvido, o CREAS, como é que vai ser o PAEF dentro do CRAS, o PAEF dentro do CREAS. Então, é mais assim, é como se fosse destrinchar aquele trabalho ali nas áreas sociais. Luana, nós temos aí 20 anos do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Nesse período, um sistema novo, digamos assim. Nós temos aí o SUS, que é bem mais antigo do que o SUAS, mas nós temos muitas histórias em relação ao SUAS, inclusive de avanços e também de retrocessos, principalmente no que se diz respeito ao financiamento da política de assistência social. Eu lembro que toda conferência de assistência social sempre fica aquela briga pela garantia mínima do repasse para a assistência social. Como é que você enxerga esse fortalecimento do SUAS quando a gente tem avanços significativos, mas quando a gente chega a processos de retrocesso? Eu digo isso como exemplo, o próprio governo passado. Nós tivemos 2 governos aí, e aí do presidente Michel Temer e do presidente Jair Bolsonaro, que a assistência social praticamente, talvez ela só não foi extinta, porque aí a gente iria ter um movimento muito grande das organizações, trabalhadores e usuários. Mas como é que você enxerga essa questão? Olha, na questão dos avanços, existiram muitos, porque a gente olhando nessa questão do passado não existia. Isso era tipo como caridade. E aí essas políticas públicas elas vêm avançando de fato para as pessoas. Nós vemos aí a questão do benefício de prestação continuada para as pessoas deficientes, para o idoso que antes não tinha acesso, a pessoa envelhecia sem nenhum mínimo de dignidade. Eles não tinham acesso, tinham que comprovar, né, a previdência, ou como agricultores que também era algo assim muito difícil. Então, eles tinham essa dificuldade de ter essas garantias de direito. E o que acontece nessa política que retrocedeu? Porque eles veem as políticas públicas como algo, uma despesa. E, na verdade, não é despesa. Porque quando você investe na proteção, você investe no acompanhamento dessas famílias, muitas coisas podem ser evitadas na frente. E aí é algo que eles não, né, dependendo do olhar da política, né, da gestão de governo, eles realmente cortam, né, como foram vários cortes de políticas, de instituições, de ministérios, né, porque para eles é um custo, é um gasto, não é
São políticas públicas que devem ser efetivadas, né? A questão da pessoa ter um mínimo da alimentação. Você ter alimentação é direito. Você ter alimentação, você ter saúde, você ter educação. É algo que, se você trabalhar bem a família, muitas coisas pode evitar a criminalidade, pode evitar a questão da saúde. Uma pessoa, por questões de desnutrição, ela não ter acesso à alimentação, ela ocasionar a problemas de saúde, vai sobrecarregar a saúde. Então, assim, está tudo entrelaçado. Só para ter uma ideia, a gente teve conselhos que foram desativados, né, há 4 anos atrás. Quer dizer, espaços de discussão e de construção de políticas foram desativados porque não se havia o interesse. Um exemplo é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. A gente teve esse conselho desativado. A gente teve política como a cisterna, e aí que é uma política que está atrelada à assistência social, às cisternas. Praticamente foram zeradas as construções de cisternas num período de 6 anos. Então, o semiárido também sofreu com esse corte das políticas públicas. Então, a gente vê, né, as consequências que vêm para frente. Isso. Né? Não pensam nessa questão. Então, assim, essa política, essa gestão agora, ela está retomando o que foi perdido lá atrás. Antigamente existiam, eu não sei se você lembra, existiam CREAs regionais. E foi fechado, né, devido a esse desmonte. Acaba fragilizando mais o sistema. Porque a gente fica limitado também, não tem a quem recorrer. Hoje em dia, nós temos CRAs municipais, né, mas antes tinha um CRES que ele dava apoio a esses equipamentos menores, né, no município. Mas a gente pode ver como avanço que todo município tem que ter obrigatoriamente um CRAS e um CREAS, um mínimo. E é interessante, Luana, que no período da pandemia, é óbvio que os hospitais, enfim, a gente sabe que a saúde teve uma grande demanda em face da pandemia. Mas a assistência social também não parou, não é? E aí, por exemplo, nas situações de calamidade, qual é a primeira porta que se bate? É a assistência social, né? Quando a gente vê aí, a gente viu recentemente no Rio Grande do Sul a questão das chuvas, mas aqui também no Nordeste a questão das secas. Então, a primeira porta que bate é a assistência social. E por que a gente ainda tem esse impasse de olhar para a assistência social e ainda olhar para o financiamento da política como algo muito restritivo, muito pequeno, né? Muito limitado, realmente. E a assistência social, ela trabalha diretamente fazendo os encaminhamentos. Né? Você vê, tem a parceria com a educação, tem a parceria com outras instituições, tem a parceria com a saúde. Isso. Às vezes, o assistente social, quando ele faz uma escuta particularizada, ele identifica várias situações. Situações de saúde, situações de educação. Você vê aquele contexto familiar, a questão do analfabetismo. Então, tudo isso está atrelado. Então, é necessário a gente trabalhar todas essas políticas, né, para serem efetivadas. Aquela pessoa que não sabe ler, ela tem dificuldade de ser atendida em lugares públicos, porque ela não sabe se expressar, ela tem vergonha até, muitas vezes, do modo, né, dela mesma, ela se sente inferior e não consegue reivindicar seus direitos. Então, por quê? Porque faltou educação, porque ela não teve acesso à educação lá atrás. Então, assim, são muitas situações que a assistência social ela vivencia. Né? A questão da vulnerabilidade, questão de risco social, a questão da insegurança alimentar, que é uma das situações, né, mais emergenciais. Né? Uma pessoa que, como eu falei, uma pessoa que ela tem fome, uma criança não tem condições de estudar, a família não tem condições de... Pode vir até uma questão de saúde, uma decadência de saúde por conta dessas situações. E a assistência social ela faz essas mediações. Ela consegue, né, percorrer por todas as secretarias e tentar mediar o melhor para esse usuário, para essa família. Uma coisa interessante, fazendo esse recorte aí no que tu falou, às vezes eu sinto muito, e principalmente na área rural. Eu estava discutindo isso com outras pessoas também do campo da assistência, que as pessoas têm criminalizado muito o beneficiário da assistência social, principalmente aquele que recebe o benefício de transferência de renda, o Bolsa Família. Tem uma fala que eu acho uma fala muito de criminalizar a pessoa.
hoje em dia nós não encontramos mais trabalhadores porque recebe o Bolsa Família. Essa fala, ela não desconstrói tudo aquilo que a gente entende por financiamento da política de assistência e beneficiar quem dela necessita? Com certeza. Inclusive, eu, assim, particularmente, eu vejo essas situações de pessoas que falam isso, de pessoas que elas não garantiam o mínimo se essa pessoa fosse trabalhar na casa dela. Isso. Entendeu? Verdade, porque, Luana. às vezes, essa pessoa que fala isso, ela não conseguia garantir um salário mínimo a essa pessoa na casa. Exato. Entendeu? Então, questiona. Porque as pessoas elas não se submetem mais hoje em dia a informação ela chega até as pessoas e tem muitas pessoas que não se submetem a trabalhos escravos. Que era o que acontecia. Exatamente. Antigamente, antes, né? Antigamente eram situações que as pessoas não tinham opções, então se sujeitavam àquele trabalho, aquele tipo de trabalho, a situações porque não tinham. Não tinha informações, não tinha outras opções. E hoje a política ela dá uma qualidade de vida melhor àquelas pessoas. Uhum. Então, eu sempre vejo isso e vejo... Não, porque se a pessoa que está questionando isso é porque... porque eu chamei alguém para a minha casa e não quis fazer uma faxina. E quando a gente vai ver a questão do valor, é um valor insignificante. Isso. Muito bom você destacar isso, viu? Porque muita gente que está assistindo a gente escuta muito isso, né? Essa família tem um Bolsa Família, agora não quer trabalhar, não. E aí até usa linguagens esdrúxulas, né? De que as pessoas são preguiçosas, de que elas... E não é isso, né? Há esse outro lado que a gente precisa reconhecer a importância dos benefícios de transferência de renda para quem deles necessita e entender que a política de assistência social também estimula o protagonismo dos seus usuários. É por isso que existe o assessor-trabalho, por exemplo, não é isso? E tantas outras situações dentro da política. Ano de conferência. Eu acredito que Sanharó, se não realizou, está aí nesse processo também conferencial, como outros municípios estão. Eu acho que os municípios têm até 11 de julho para realizar suas conferências de assistência social. Você que está lá no município, na ponta, o que representa uma conferência de assistência social para vocês? Olha, a conferência ela é um termômetro, né, da cidadania, porque ela vai mediar ali as informações, as políticas públicas, o que precisa melhorar, né, as situações que estão em fragilidade, e conta com a participação da população. É muito importante, porque essas conferências, as pessoas têm acesso a ver como as políticas públicas são desenvolvidas. Uhum. Como acontece, elas podem reivindicar também melhorias. Uhum. E isso, de fato, acontece. Essas políticas públicas, lembrando que toda política pública, boa parte é feita através de reivindicações. Uhum. Não é à toa, né? Não é através do povo, das reivindicações, da persistência da população, das necessidades, da luta, da militância mesmo. Por isso que existe. Então, é muito importante, é interessante que participem. Né? Às vezes, tem assuntos que pode ser que não consigam, no momento, a princípio, entender, mas a conferência é um espaço realmente de tirar dúvidas, de olhar, de perguntar, de olhar para aquelas situações e ter voz, na verdade. As pessoas da população, né? As pessoas... elas vão ter voz nessas conferências e vão poder, né, se mostrar presentes nas situações, no cotidiano, na sociedade em si. Então, nas conferências participa governo e sociedade civil, né? Isso. E aí, na sociedade civil, os 3 segmentos: trabalhadores, usuários e organizações da sociedade civil. Qual é o tema da conferência desse ano? Bem, 20 anos do SUAS, né? É construção, proteção e resistência. Uhum. Então, assim, é algo muito importante, que é algo que a gente precisa ainda construir, né? Vem essa resistência também das situações ainda que precisam serem resolvidas, né? E aí a gente vem com essas pautas, com os eixos bastante importantes, políticas públicas, principalmente essa questão de viabilizar a questão da raça, né, etnia, também a participação é muito importante, que todos possam participar, a questão também do gênero, acessibilidade também, né, essa inclusão social, então todos têm que ter,
todos têm que estar juntos, né? Em um propósito só. Certo. O que vocês, lá no município, vocês compreendem que não se pode perder de vista em relação a garantir que esses usuários, essas pessoas participem desse processo conferencial? Como é que vocês estimulam a participação desse público nas conferências? Bem, primeiramente a gente tem que ir ao público-alvo, que é o público da nossa assistência, que é aquelas pessoas que realmente necessitam, né? A assistência é da quem dela necessitar. Essas famílias mais fragilizadas, crianças, adolescentes, né? A população idosa também é importante que participem. Muito bom. Pessoas com deficiência. Então, esse público que a gente quer, né? Essas pessoas também que definem a questão da sua raça, sua etnia, o gênero também. E a gente não pode perder de vista de jeito nenhum que essas pessoas aqui precisam estar lá, né? Que representa a população de forma geral. Agora, as pré-conferências também têm sua importância, sim, não é? O que se discute nessas pré-conferências para que se chegue no dia da conferência mesmo dita e já tenha sido aí construído um caminho? Pronto, as pré-conferências a gente escolhe um lugar para fazer, né, que no caso vai ser um início, vai debater o que é que vai acontecer na conferência. E nós, né, lá decidimos realizar na zona rural, que é importante chegar essas informações às pessoas, né, nas associações, e o que vai ser debatido realmente é essas políticas públicas, o que é que precisa melhorar, esse cofinanciamento também que precisa ampliar, né, essa participação da sociedade nessas políticas. Que políticas são essas? Né? A questão dos benefícios eventuais, a questão desses atendimentos particularizados, esses projetos, programas para melhorar a questão do atendimento, a acessibilidade da população também. Então, assim, são diversas situações que vão ser debatidas no dia. Tu tocou no ponto dos benefícios eventuais e aí me chama a atenção também outra situação. As pessoas confundem muito o que é benefício eventual com uma doação aleatória. Então, eu queria que você dissesse para quem está em casa para entender o que é um benefício eventual e quando a pessoa pode acessar o benefício eventual. Assim, os benefícios eventuais são de diversas formas, né? Principalmente nessa questão de insegurança alimentar, tem a cesta básica. Só que, assim, às vezes as pessoas confundem como algo, como é que eu posso dizer? Corriqueiro. Corriqueiro, isso. Assim, que obrigatoriamente tem que ser feito todos os meses, naquela mesma data. E, assim, não funciona dessa forma. O próprio sistema, né, no caso, em parceria com o município, que depende dessa questão das rendas, do cofinanciamento federal. O repasse, fundo, não é isso? O repasse. Depende muito disso para acontecer. Então, assim, é realmente numa situação de emergência que há, como se diz, o benefício eventual, uma eventualidade é que esse benefício é ofertado. Já está dizendo, é eventual, né? Exatamente, essa situação emergencial, né, que vai se propor, vai se direcionar esse benefício. Né? E o benefício está em diversas situações, uma medicação. Né? Hoje nós temos parceria com a Secretaria de Saúde, que nós encaminhamos, né, diante da situação, dependendo da situação da família, se faz um encaminhamento para a Secretaria, diante de algumas medicações que o município não disponibiliza na farmácia básica, tem essa parceria. E também se trata de um benefício eventual, algumas situações também emergenciais da família, né, diante de uma documentação e os encaminhamentos também que nós fazemos também. Encaminha para situações que podem levar a benefícios eventuais, cestas básicas também. Então, assim, são diversas situações dentro do contexto familiar. É bem legal que vocês estruturaram essas parcerias, porque antes também na assistência social se confundia muito que a assistência social tinha que doar medicação, cadeira de roda, prótese, e esse não é o papel da assistência social, né? Não. Como você, enquanto assistente social, e aí está lá no CRAS, trabalhadora do CRAS,
também compreende a importância, porque o processo conferencial é um espaço de controle social. A sociedade civil está olhando se as políticas estão, de fato, acontecendo como elas foram pactuadas. Mas também existem outros meios de controle social. E os conselhos de assistência social são os dele. É um deles. Como você entende a importância de um conselho de assistência social funcionando no município? É muito importante, porque através do conselho também tem a vigilância socioassistencial. Essa vigilância ela vai buscar nos territórios as maiores fragilidades desses territórios e trabalhar em cima disso. Né? Se aquele território, por exemplo, tem um grande índice de adolescentes grávidas, né? Vai se trabalhar, vai ser necessário um apoio sistemático, né, que vai trazer para o Conselho para elaborar ali situações de políticas públicas, né, com a participação também da população, para que a gente possa ver esses índices e tentar trabalhar as políticas públicas em cima dessas famílias, né, por que está acontecendo a falta de orientação, a saúde pública, né, quais são as situações que a gente pode atuar para que possa minimizar, conscientizar, né, prevenir essas situações. Luana, eu queria que tu trouxesse aqui agora, na realidade, fizesse um chamamento à população, né? Seja de Sanharó, mas seja também de outros municípios, que aí nós temos vários municípios que nos acompanham, que acompanham o nosso podcast, enfatizando a importância da participação da sociedade nesse processo conferencial de 2025, discutir a política de assistência social e participar efetivamente dela. Essas conferências, né, nós temos que ver que tem que trabalhar em cima do bem comum, porque às vezes as conferências entendem-se algumas pessoas que é algo pessoal. Né? Não, vou fazer isso porque eu estou precisando disso, mas a gente tem que ver que tem que ser tanto acessível para mim, como também para os outros. O que é que eu vou ganhar com isso, né? Tem que ser algo no modo assim, do bem comum, no modo geral, da sociedade. Não, eu acredito que precisa de uma ampliação, por exemplo, no CRAS, de técnicos, por um exemplo. Volante, né? Uma equipe volante. Então, isso aí vai beneficiar tanto a pessoa como também as demais, né? Então, tem que se pensar nesse sentido, levar essas propostas, pensar em algo que possa ser no bem de forma geral, né? Que venha essas políticas públicas que tenha a maior área de cobertura seja a população, né? De forma totalitária. Eu gostaria de agradecer a você pela sua contribuição nesse podcast. Foi muito positivo dizer que estamos de portas abertas para a Secretaria, para o CRAS, para o CMAS, agradecer a quem compõe o CMAS Sanharó, mas também os CMAS dos outros municípios que acompanhamos, dizer que participem das conferências, são momentos importantes e oportunos para a gente repensar, redirecionar os rumos da política de assistência social. O nosso agradecimento a todos vocês, você, Luana, mais uma vez. Fica o nosso abraço, agradecendo também aos nossos parceiros, amigos e àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Um forte abraço.